Olá, amigo do canal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de tabela periódica, de suas subdivisões e como localizar um elemento químico nessa tabela a partir da distribuição eletrônica em subníveis. Vamos lá. A primeira pessoa a organizar uma tabela periódica foi o russo chamado Dmitry Mendeleev, na metade do século XIX. Ele desenvolveu uma tabela periódica na qual ele se baseava na ordem crescente das massas atômicas dos elementos e das suas igualdades para organizá-los. O grande feito de Mendeleev, no entanto, foi de já ter previsto a existência de alguns elementos químicos que não eram conhecidos até o momento. Vejam esses pontos de interrogação que há na tabela, ele indicava a existência de um determinado elemento mesmo antes de ter sido descoberto. Mas com o passar do tempo, um outro cientista chamado Henry Moseley, já no século XX, percebeu que havia uma certa semelhança entre alguns elementos químicos com base na ordem crescente de seus números atômicos. Então, foi a partir de Moseley que se estabeleceu a tabela periódica tal qual a gente conhece hoje. Não com todos esses elementos que nós temos até agora, até os 118, mas com outros elementos, com menos elementos do que havia. Muito bem. Agora nós vamos estudar as subdivisões dessa tabela periódica. A primeira, e de fato a mais importante, é a divisão entre grupos e períodos. O que são os grupos da tabela periódica? Os grupos da tabela periódica são as linhas verticais que vão de 1 até 18. O que é que elas reúnem? Elementos com características químicas semelhantes. Por exemplo, aqui no grupo 18, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles têm uma característica química muito importante, que é ter 8 elétrons na camada de valência. Só para você ter uma ideia de como isso é organizado. Os grupos mais importantes da tabela periódica, eu estou deixando anotado aqui, ó, grupo 1, 2, 16, 17 e 18. Esses grupos dos metais alcalinos, exceto o hidrogênio, que não é um metal, dos metais alcalino-terrosos, dos calcogênios, dos halogênios e dos gases nobres, eles são os mais importantes e você deve sim lembrar desses nomes. Por favor, não se esqueça, eles têm nomes que são característicos, é muito fácil falar, olha, os metais alcalino-terrosos ou os halogênios, então eles fazem menção a esses grupos da tabela periódica. Não só os grupos, mas também os períodos, que são as linhas horizontais da tabela periódica, que são marcadas de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que elas organizam? Elas organizam os elementos de acordo com o número de níveis eletrônicos que elas têm. Quem está no primeiro período é porque tem apenas um nível eletrônico. Quem está no quinto período tem 5 níveis eletrônicos. O que você não pode esquecer é que esses elementos que estão aqui na tabela periódica, na série dos lantanídeos, porque o primeiro elemento é o lantânio, e na série dos actinídeos, porque o primeiro elemento é o actínio, eles estão colocados, respectivamente, no 6º e no 7º período. Eles só não são colocados dentro da tabela periódica, porque senão a tabela periódica ficaria muito grande e ficaria difícil de visualizar. Muito bem. Vamos falar agora de uma outra segunda subdivisão, que é a subdivisão entre metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. Então, quem são os metais da tabela periódica? Os metais são aqueles que participam do grupo maior. Eu vou mexer aqui e você vai ver, olha que interessante, todos esses elementos que estão se mexendo aqui são metais. Os ametais, que tem um grupo um pouquinho menor, ó, estou mexendo aqui, ó. Os semimetais, que fazem parte de uma espécie de escadinha que tem dividindo os metais dos não metais, eles se chamam semimetais porque eles têm característica tanto dos metais como dos ametais.
os gases nobres, que estão aqui no grupo 18, e o hidrogênio, que é um caso à parte. O hidrogênio é um caso à parte, porque ele é totalmente diferente dos outros elementos. Lembre, né? O hidrogênio é o único elemento que não apresenta nêutrons no seu núcleo. Ele tem uma característica toda diferente. E aí você vai perguntar, poxa, Marcos, mas e esses carinhas que estão aqui embaixo? Então, esses carinhas que estão aqui embaixo, eles são elementos que foram descobertos há pouco tempo. E por isso eles não tiveram as características deles definidas. Mas é muito provável que eles guardem as características dos outros elementos dos grupos que eles pertencem. Por exemplo, é muito provável que o tenesso ele tenha características do grupo 17. Mas isso é só uma especulação. Bem, como é que eu localizo um elemento na tabela periódica? Basta você fazer a distribuição eletrônica, tal qual a gente aprendeu anteriormente. É a distribuição eletrônica em subníveis, usando o diagrama das diagonais. Então, vamos dar aqui exemplos de como a gente define o grupo e o período de um determinado elemento. Para determinar o grupo de um elemento, basta você usar essa tabela-chave. Se sua distribuição eletrônica terminar no subnível S, o grupo dele é o próprio número de elétrons que esse subnível S tem. Se terminar no subnível P, você vai somar 12 unidades. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê. Se terminar no subnível D, você vai somar 2 unidades. E se terminar no subnível F, vai ser sempre do terceiro grupo. Só um exemplo para vocês. Se o subnível mais energético do átomo for 2P3, olha, P3 terminou no P, o X é o 3. Eu somo 12 unidades e o grupo é o 15. Por que é que tem esses números? 2, 12, não somo nada e sempre grupo 3. Então vamos lá. Ó. Estes aqui são os elementos que se encontram no subnível S. Vocês estão vendo que eles são grupos 1 e 2? Então, se for S1, é o grupo 1. Se for S2, é o grupo 2. Por isso que eu não devo somar nada. Estes elementos aqui da parte direita, eles fazem parte do subnível P. Você viu que o subnível P, ele começa no número 13? Então, quantas colunas há antes dele? Quantos grupos? 12. Por isso que quando termina em PX, você soma 12 unidades. Estes elementos que estão aqui, eles fazem parte do subnível D. Por que no subnível D nós adicionamos 2 unidades? Porque o subnível D começa no número 3. Há 2 colunas, 2 grupos antes do subnível S. E por fim, estes elementos aqui de baixo, que fazem parte do subnível F. Por que quando termina em F eu sei que é sempre o grupo 3? Porque o subnível F ele está totalmente aqui no grupo número 3. Então, terminou no subnível F, eu sei que ele faz parte do grupo 3. Aí você vai dizer, poxa Marcos, mas você esqueceu do hélio, do lutécio e do laurêncio? Não, é porque eles são exceções. O hélio, apesar de ele estar no grupo 18, o lugar original dele seria aqui, no subnível S. Só que como ele é um gás nobre, ele é colocado no grupo 18. Ele é uma exceção, você deve memorizar. E o lutécio e o laurêncio? O lutécio e o laurêncio eles são, respectivamente, 5D1 e 6D1. Poxa, mas por que 5D1 e 6D1 se eles estão no final do grupo F? Porque você não pode se esquecer que originalmente eles estão aqui. E o último elemento das duas séries, tanto da do lantanídeo como do actinídeo, eles fazem parte do subnível D. Tudo bem? Então é bem fácil para determinar o grupo, basta olhar o último número da distribuição eletrônica em subníveis. E como é que eu faço para determinar o período? É mais fácil ainda. Basta você verificar o maior número do nível, que nós vamos chamar de N, da distribuição eletrônica. Imagine que aqui
eu tenha terminado em 2p3. Antes do 2p3 vai vir 1s2, 2s2 e por final 2p3. O maior número, 1 do 1s2, 2 do 2s2 e 2 do 2p3. Como esse maior número n é 2, o período é o segundo. Bem fácil de você entender. Para mostrar para vocês na tabela periódica, aqui o número maior seria 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6 e aqui um 7. Onde esse n é o maior valor dos níveis da distribuição eletrônica. Continuando, agora eu vou dar os exemplos para vocês. Por exemplo, o rubídio, que tem número atômico 37, ele tem 37 prótons, por isso tem 37 elétrons para o átomo neutro. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2 são 4, 2p6 são 10, 3s2, 12, 3p6, 18, 4s2, 20, 3d10, 30, 4p6, 36, 5s1, 37. Muito bem. De onde vem o grupo? Do último subnível. Terminou no subnível S, S1, eu não somo nada, o grupo é 1. De onde vem o período? Do maior número da distribuição. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5. Olha aqui, ó, 5. Portanto, ele está no quinto período. Para mostrar para vocês que isso é verdade, vamos lá para a tabela periódica. O rubídio, grupo 1, quinto período. Grupo 1, 1, 2, 3, 4, 5. Olha o rubídio aqui. Fácil, né? Vamos lá, mais outro exemplo. Arsênio, número atômico 33. 33 prótons, 36 elétrons quando é neutro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 são 20. 3d10 são 30, 4p3. Terminou em 4p3. Quando terminar no P, você soma 12, portanto o grupo é 15. Maior número da distribuição, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. Quarto período, vamos olhar na tabela periódica, o arsênio, grupo 15, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Olha o arsênio aqui. Tecnésio, mais outro exemplo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, são 20. 3d10, 30. 4p6, 36, 5s2, 38, 4d5. Terminou no subnível D, vou somar duas unidades. Se tem 5, será grupo 7. Maior número da distribuição eletrônica, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. É o número 5, portanto, ele está no quinto período. Vamos verificar. Grupo 7, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período no grupo 7. Olha o tecnésio aqui. E por fim, vamos falar do sério. Átomo de sério, número atômico 58, 58 prótons, se ele for neutro, 58 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 são 20. 3d10, 30. 4p6, 36. 5s2, 38. 4d10, 48. 5p6, 54. 6s2, 56. 4f2, 58. Terminou do subnível F, sempre grupo 3. Agora, quando ele termina no subnível F, que são aquelas duas tirinhas lá embaixo, as duas séries, tanto dos lantanídeos como actinídeos, o último subnível também dá a posição na série. Tá vendo que é F2? Então ele está na posição número 2. E aí, o nível dele, o período é o maior número da distribuição. Notem que o maior número aqui é o 6, portanto, sexto período. Vamos procurar lá na tabela periódica. Terminou em F2,
Grupo 3, posição 2, período 6. Grupo 3, tá aqui. Nas duas séries, sexto período, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a série dos lantanídeos, segunda posição. Olha o sério aqui. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as atualizações. Valeu, até mais!